2017, e desde então eu venho atuando mais com o desenvolvimento infantil. Nós vamos falar hoje sobre as fases do desenvolvimento típico da fala e da linguagem, e também eu quero passar algumas dicas para vocês de como a gente pode estimular em casa a fala e a linguagem. Então, hoje vocês vão poder perceber no filho de vocês, no aluno, se ele está dentro do esperado, se ele está atrasado e o que vocês podem fazer para ajudar eles em casa e na escola, tá? Vamos começar com as idades. Do 0 aos 2 meses, a criança ainda não está na escola, né? Mas está em casa e vocês podem perceber isso no desenvolvimento dela. O bebê vai se comunicar através do choro, porque ele tem as necessidades básicas. Se ele está com fome, ele vai chorar. Se ele está com frio, ele vai chorar, tá? E os sorrisos geralmente são reflexos nessa idade. O nenê às vezes sorri dormindo, né? São apenas reflexos. É importante nessa fase observar que a criança deve se assustar a sons muito fortes. Por quê? Isso está relacionado com a sua audição. Se a criança se assusta, ela acorda, ela para de mamar, ela pisca o olho, são reflexos aos sons. Logo que a criança nasce, a gente faz o teste da orelhinha. Por que fazer o teste da orelhinha logo que a criança nasce? Para detectar se a criança tem alguma perda auditiva. Se a criança tem perda auditiva, ela logo vai botar uma prótese, um implante coclear, para a gente não perder fases importantes para o desenvolvimento, porque a criança aprende ouvindo. Ela vai ouvir e vai começar a desenvolver a fala. E se ela não ouve, provavelmente ela vai ter mais dificuldades para desenvolver a fala, tá? Por isso que a gente, logo que nasce, faz o teste da orelhinha também. Dos 4 aos 6 meses, é um período que a criança já começa a brincar com alguns sons, o que a gente chama de balbucio, tá? Ela vai fazer algumas entonações, o choro dela já vai ter alterações, quando ela quer comer ou quando ela vai fazer um dengo, o choro já muda um pouco, tá? Como se ela estivesse já se preparando para começar as primeiras palavras que logo, logo vão ter função na vida da criança. Dos 6 aos 8 meses, o bebê já vai começar a pronunciar algumas vogais, ainda sem intenção comunicativa, tá? Ele está ouvindo o que os pais, o que a família está falando, e ele vai começar a tentar imitar, mas sem intenção ainda, tá? E algumas consoantes sequenciais, vai começar a falar tá, 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 ba, 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 várias sílabas juntas, mas sem sentido nenhum. Dos 8 aos 12 meses, a criança já vai entender alguns comandos simples. Por exemplo, você fala, dá tchau, ela vai fazer o tchau com a mão, ela vai fazer o não com a cabeça, tá? Ela já vai conseguir entender algumas ordens que você pede. Ela já vai reconhecer quem é a mãe, vai poder apontar para a mãe, apontar para o pai, tá? E os balbucios, que são os sons sem intenção comunicativa, eles vão se tornar mais frequentes. É aquela idade que você não entende o que a criança quer, que ela está tentando falar alguma coisa. Você não entende o que ela quer, mas ela está tentando e está cada vez mais frequente isso, tá? Por exemplo, aos 12 meses, ela já vai fazer o com o dedo, que ela faz um aninho, tá? E já vai estar começando a desenvolver também a parte motora ampla, que é começar a caminhar, tá? Dos 12 aos 18 meses, que é 1 ano e meio, a criança já vai começar a produção de vocábulos isolados, aí sim com algum significado. É nessa idade que ela vai falar mama, querendo chamar a mamãe, ou mamam, querendo comida, ou o papa, o papai, a tata, alguém que ela conhece por esse apelido, já vai ter significado. Ou ela vai falar para dizer água, tá? Com significado. Ela, nessa idade também, ela vai começar a imitar a ação das outras pessoas. Pode ser que ela já esteja caminhando nessa idade, geralmente, então ela vai começar a fazer imitação de movimentos amplos.
Vai começar a imitar o pai comer, a mãe comer na mesa, fazer alguma careta, alguma atividade parecida, tá? Ela vai aumentar a interação verbal, ela vai estar conversando com alguém, vai estar tentando conversar com alguém, isso é uma intenção comunicativa e cada vez isso vai estar mais frequente na atividade de vida diária dela. Ela vai identificar o próprio nome quando chamada, você vai chamar, ela vai atender, vai olhar ou vai emitir algum som para dizer tô aqui, alguma coisa parecida, tá? Ela vai compreender também ordens ou perguntas relacionadas. Onde está o pé? Onde está a mão? Cadê a cabeça? E ela já vai conseguir compreender partes do corpo. Onde está a mamãe? Aí ela aponta, ou ela vai dizer lá, tá, aqui. Palavras simples, tá? Aos 18 meses, que é 1 ano e 6 meses, a gente segue uma sequência que a gente chama de inventário fonético-fonológico, tá? Que são os sons, que são as letras que a gente chama de fonemas, que a criança tem que adquirir. Então, a 1 ano e 6 meses, a criança precisa ter adquirido os sons do B e do M. Então, ela vai falar bebê, babá, ou mamá, mamã, mu. Esses são os sons que aos 18 meses a criança já precisa estar fazendo, tá? Aos 18 meses, que é 1 ano e meio, aos 2 anos, a criança expande o vocabulário, tá? Geralmente cerca de 50 palavras e ela já consegue manter um diálogo pequeno com as pessoas próximas a ela, geralmente, tá? Eu sei que dificilmente alguém conta quantas palavras a criança fala, tá? E também não é para fazer isso. O que é importante entender? Que ela precisa manter um diálogo pequeno. Oi, e ela vai responder, tudo bem com você? Ela vai conseguir responder. Você faz uma pergunta simples para ela vai responder, vai perguntar alguma coisa de volta. Isso é um diálogo pequeno, tá? Ela vai formar frases curtas com 2 a 3 palavras. Quer mamão? Quer mamão? Tá papai? Lá vovô? Palavras simples. Ela não vai usar nem verbos e nem conjunções para ligar as palavras, tá? São frases simples, mas ela já começa a emitir essas frases. As palavras são aprendidas com mais facilidade. É aquela idade que a criança repete bastante e você fala, quer água no copo? E ela vai dizer copo, ou vai tentar dizer copo, tá? Porque ela tem mais facilidade para aprender. É esperado que nessa idade a criança ainda fale palavras erradas, tá? Porque ela ainda não aprendeu todos os sons de forma correta. Então, ela precisa ter essa intenção de se comunicar, mas ela não precisa estar falando tudo certo. Nessa idade também, a criança desenvolve a linguagem simbólica, que é a menina pegar e fazer nana no nenê, o menino ou a menina também brincar com o carrinho, de fazer brum brum, fazer comida na panelinha, pegar, por exemplo, uma peça de um Lego e fazer que é sabonete para passar no corpo, para lavar. É a linguagem imaginativa da criança. É o brincar simbólico que a gente chama. Dos 2 aos 3 anos, ela já vai ter um vocabulário bem mais amplo. As pesquisas dizem em torno de 200 a 400 palavras, tá? Tem criança que vai conseguir manter uma comunicação com menos de 200 palavras. A gente não vai ficar contando. Como pode ser que vai ter crianças que aos 2 anos já vai ter bem mais de 400 palavras, tá? Como eu disse, é importante a gente entender que a criança precisa ter essa conexão com a outra pessoa e tentar dialogar, tá? A criança já elabora pequenas histórias, você consegue contar para ela e ela reconta a história de uma maneira simples, ela consegue narrar alguma parte do dia dela ou ela consegue dizer que a mamãe e o papai foram trabalhar e ela ficou na casa da avó, tá? Isso são pequenas histórias, pequenas coisas que ela já consegue formular na cabeça dela. Ela vai compreender e vai emitir frases simples, tá? Você vai dizer para ela, vai lá e pega o chinelo da mãe lá fora, tá? Ou vai lá e pega
a calça do pai que está em cima da cama. Ela já vai conseguir coisas de uma ordem, ela vai pegar e vai trazer de volta, tá? Ordens como, por exemplo, pega a calça do pai e coloca dentro do tanque, já são 2 ordens. Nessa idade ela vai ter mais dificuldade, mas vocês já podem ir estimulando ela e ajudando. Ou fala, pega a calça do pai, ela vai, pega, depois que ela pegou, você diz, agora coloca no tanque. Ela vai conseguir compreender e colocar, porque você deu 2 frases separadas simples, tá? Ela vai perguntar o nome, a função das coisas, é aquela idade do porquê, por que isso, por que aquilo, e vai elaborar frases maiores já, de 3 a 4 palavras, como, por exemplo, quer comer, não. Ela não vai colocar na ordem, não quero comer, tá? Ainda não vai estar o verbo não vai estar correto, as conjunções também não vão ser tão usadas, mas ela já vai aumentar as frases dela. Aos 2 anos, a criança precisa ter adquirido o som do P, do papa, o T, do tata, o D, do dedo, por exemplo, e o N, do nada, tá? E aos 2 anos e meio, o som do C, que é do cachorro, o G, do gato, e o NH, do galinha, tá? Nessa idade, ela já precisa falar palavras com esses sons de forma correta. Importante nessa idade observar que às vezes acontece a gagueira do desenvolvimento. A criança está contando alguma história, contando algum fato, relatando que o pai foi trabalhar, ou sei lá, e ela começa a gaguejar. Ela vai repetir sílabas, repetir sons, prolongar, vai bloquear, sentir essa dificuldade para falar, vai fazer interjeições no meio das palavras, tá? E isso é normal que ocorra entre os 2 e 4 anos da criança. No entanto, é importante que essa fase de gaguejar, ela é comum, mas a criança precisa superar rapidamente. Questão de 15 dias, a criança não pode mais gaguejar. Ela começa, tá? Você segue algumas orientações e ela tem que parar. Se isso perdurar, tá? É bom fazer uma intervenção fonoaudiológica, por exemplo, para que isso não perdure por toda a vida, tá? Ela é involuntária, não depende da criança, tá? E uma dica que eu posso passar para vocês é para não chamar a atenção da criança nesses momentos, tá? E não forçá-la a falar. Por exemplo, ela vai estar tentando falar alguma coisa e você vai dizer, calma, respira. Não fala nada. Deixa ela gaguejar, deixa ela completar a frase dela. Depois que ela completar a frase, você vai responder ou vai repetir a frase dela de forma calma, tá? Não interrompe ela de forma alguma. Deixa ela tranquilamente, e quanto mais você interromper, tá? Mais ansiosa ela vai ficar e mais ela vai gaguejar. E se isso perdurar por mais de 15 dias, busquem ajuda. Eu vou deixar o meu WhatsApp lá no final também, gravem o meu WhatsApp. Hoje eu orientei uma mãe pelo WhatsApp sobre isso. Eu disse para ela, se não passar, ela disse, começou uma semana, eu disse, se não passar até semana que vem, vem, que a gente conversa, passa algumas orientações, e se isso também, daí não passar em uma semana, a gente começa a intervenção. É importante a gente atuar de forma precoce, tá? Para que isso não se perdure por toda a vida. O autismo, também nessa idade dos 2, 3 anos, os sinais e as características, eles ficam mais visíveis, tá? O que é o autismo? O autismo tem 2 principais prejuízos, que é na comunicação verbal, questão de fala e interação social, a fala com o outro, o autista tem dificuldade, e presença de comportamentos estereotipados e repetitivos. Algumas crianças mexem os dedos perto da cabeça, ou ela repete, toda vez que você fala uma frase, ela repete, assim como você falou, você termina de falar, ela repete. E também algumas crianças autistas têm interesses fixos e restritos. Por exemplo, aquela criança que só gosta de assistir ou de brincar com dinossauros, só gosta de comer
tal alimento específico. Isso são sinais e características que indicam o autismo. Porém, quem dá o diagnóstico é somente um médico neuropediatra ou um psiquiatra infantil. E ele vai dar o diagnóstico baseado em uma avaliação multidisciplinar, tá? Avaliação de fono, psicóloga, psicopedagoga e outros profissionais. Porque o neuropediatra não vai ficar várias sessões observando a criança. Quem vai fazer isso são os outros profissionais que vão fazer um parecer e daí vai encaminhar para o neuro lendo isso vai ver se tem os sintomas e as características e se encaixa para dar um diagnóstico ou não. Dos 3 aos 4 anos, o vocabulário está ainda maior, com aproximadamente 600 palavras, e a criança já usa algumas preposições, em cima, embaixo, atrás, do lado, já vai começar a usar o plural nas frases e alguns sentimentos. E as frases vão ser mais longas, de até 6 palavras. Ela vai saber usar no presente, no passado e no futuro. Aos 3 anos, a criança adquire o som do F, que a gente chama, que é o som do faca, o som do V, que é o som do vaca, o som do S, que é o som da cobra, S, que é o som do sapo, o som do Z, que é o som da abelha, Z, que é o som da zebra, por exemplo, tá? E aos 3 anos e meio, o som do X, que é o som do silêncio, X, que é o som da palavra xícara, e do J, do jacaré, tá? Esses sons são bem interessantes porque a gente pode estimular eles brincando. Vamos fazer o som da cobra, que é o som do S. Faz um sorriso. O som do Z, que é a abelha. Aí faz a abelha voando. O som do X, do silêncio ou da chuva. Um som em bico. E o som do J, eu brinco que é o som do jato, tá? Que ele passa voando rapidão. Tá? Não sei se deu para ouvir bem certinho os sons, mas acho que não tem muito segredo, porque é o som que a gente fala nas palavras, tá? Importante que aos 3 anos de idade, a criança precisa ter uma fala compreensível por todas as pessoas, tá? Às vezes chega uma mãe para mim e diz assim, mas eu entendo o que ela fala. Todo mundo diz que não entende, mas eu entendo. A mãe entende porque geralmente está toda hora junto. E se a criança vai dizer aba, a mãe sabe que é água. Mas pode ser que outra pessoa que vai, a tata ou uma professora, não vai compreender isso, tá? E aos 3 anos, ela já precisa fazer o som do G, que é o do água, tá? Então, isso já é um sinal de atraso na fala, tá? Todas as pessoas precisam entender a criança aos 3 anos de idade. Dos 4 aos 5 anos, a criança já começa a entender regras e jogos simples. O que são essas regras? Vocês não precisam esperar os 4 anos para começar a colocar as regras em casa, tá? Vocês já podem ir explicando para ela o que pode e o que não pode fazer. Ela vai compreender, mas com mais dificuldade. Aos 4 anos, ela já vai entender mais. Ela vai usar com facilidade frases maiores, vai ter maior noção de tempo e as condições. Por exemplo, eu só vou brincar se for de carrinho, eu só vou usar isso se você fizer aquilo, tá? Ela já começa a fazer isso nessa idade. Ela já vai ter maior flexão verbal nas frases e ela é de fácil compreensão. A criança precisa falar todos os sons até os 5 anos de idade, tá? A gente diz que até os 5 anos e meio, a criança precisa ter todos os sons de forma adquirida e automatizado, ou seja, ela precisa falar em todas as palavras os sons de forma correta. Por que até os 5 anos e meio? Porque logo depois vem a fase da alfabetização, e daí a criança começa a escrever de forma errada, assim como ela fala, tá? Aos 4 anos, a criança aprende o som do L, do lápis, o LH do milho e o R forte, que é o R das iniciais e dos 2 R's juntos, que é o R do rato e do carro, que quando a gente fala, a língua fica lá atrás, tá? Também aprende a junção da vogal com a letra S, do as,
is, os, por exemplo, da palavra pasta, tá? E o arquifonema, que a gente diz que é a vogal com a letra R, do porta, do carta, tá? Esse ela já deve aprender em torno dos 4 anos. E dos 4 anos e meio aos 5 anos, ela aprende o último som principal, que é o som do R do arara. É o R que vibra aqui na frente, o R, tá? O R do arara, barata, tá? Coqueiro. Esse é o último som principal. Além dos grupos consonantais do L, do placa e do próprio R do prato, tá? Isso até os 5 anos ela precisa adquirir. É importante ressaltar que o ritmo de aprendizado, ele pode variar de criança para criança de acordo com os limites de cada criança e também dos estímulos que a criança recebe em casa e na escola. Por isso que a gente fala da importância da escola, tá? A importância da criança ter o convívio com outras crianças da mesma idade, tá? Porque é através disso que a criança vai se desenvolver. Uma criança que só fica em casa, com pais que não interagem com ela, que não brincam, que ela não tem acesso a outras crianças, é provável que essa criança tenha mais dificuldade para desenvolver a fala e a linguagem. Vou passar agora algumas dicas e falar sobre alguns assuntos importantes também, tá? Sobre os hábitos deletérios, que é o famoso uso da chupeta, tá? O que a gente orienta? Que até no máximo 2 anos e meio, mais tardar 3 anos, a chupeta seja retirada. Para algumas famílias isso é bem difícil, então qual que é a orientação que eu posso passar para vocês para auxiliar na retirada, tá? E se isso não der certo, até os 3 anos, aí precisa entrar em contato com uma fono para ela ajudar. A gente tem alguns métodos específicos, algumas histórias que a gente conta para as crianças para auxiliar nessa parte também, tá? Mas o que vocês, como família e escola, podem fazer? Vocês precisam tirar a chupeta da vista da criança, tá? A criança foi comer de manhã, foi tomar uma mamá, tira a chupeta e esconde ela, tá? Quanto menos a criança vê, menos ela vai sentir a necessidade, tá? E se a criança precisa sempre estar com alguma coisa na boca, que quiser trocar por um paninho, ou depois a gente vai falar sobre o dedo também, tá? Tentam tirar a atenção da criança para isso. Muda de assunto, chama ela para uma outra brincadeira que ela precise usar as mãos, ou que ela precisa usar a boca para brincar, para soprar, para fazer algum som, para ela esquecer do uso da chupeta na boca, tá? Começam retirando de dia, principalmente quando ela for usar mais a fala. Aí vocês conversam com ela que vão dar só de noite para dormir, porque a chupeta está cansada e que ela serve só para isso. Aí vocês dão de noite, ela dorme. Depois que dormiu, retira a chupeta, tá? Tira da cama a chupeta para que ela não acorde e pegue a chupeta, tá? Isso são algumas táticas, algumas dicas que a gente passa para os pais. E diminuindo aos poucos para a criança ir acostumando sem e depois tirar totalmente, tá? Pode ser que algumas crianças seja bem fácil, que a criança depois não vai nem mais querer. Algumas já são mais difíceis. A mamadeira, uma dica que a gente passa é trocar por um copo com um canudo interessante, algum copo de algum personagem que ela gosta, ou no próprio copo com um canudo legal. Tem alguns canudos tortinhos também, todos enfeitados. Às vezes chama a atenção da criança e vocês podem fazer essa troca também, tá? A chupeta, a mamadeira também, até os 3 anos, quanto antes tirar, melhor, tá? Além de que um copo com o canudo, ele vai exercitar a sucção, tá? A criança vai sugar. Quando ela sugar, vocês podem observar, se vocês estão conseguindo me olhar, ela vai mexer bastante os lábios, ó. Isso já é um exercício. Mandar beijo é um exercício. Porque a criança precisa mexer o lábio para fazer alguns sons. O som do p, o som do f. Ela precisa mexer o lábio. Então, vocês dão um canudo para ela sugar ou uma vela, tá? Uma mini vela aqui para ela soprar.
ou alguma flor, alguma coisa que ela sopre, vocês já vão estar exercitando e ajudando a questão dos órgãos fonoarticulatórios, que a gente chama, para falar, tá? Sucção digital é chupar o dedo. Algumas crianças, quando vocês retiram a chupeta, tá? Ela sente uma necessidade de sucção e ela põe o dedo na boca, tá? Quando isso acontece, que é da retirada da chupeta, ela vai para o dedo, você devolve a chupeta, tá? Porque a chupeta ainda a gente consegue jogar fora. O dedo não tem como depois cortar e jogar fora, tá? Então, a chupeta ainda a gente vai conseguir trabalhar, ela vai ter maturidade depois suficiente para a gente retirar e o dedo não, tá? Caso não tenha acontecido isso da retirada da chupeta para ela ir para o dedo, a criança já chupa o dedo desde pequena, ou chupa uma caneta, um lápis, ou um paninho que está sempre na boca, vocês tentem tirar a atenção da criança para isso. Vocês, por exemplo, vão dar um pirulito para ela pôr na boca para esquecer do que ela estava chupando, tá? Ou brincar com ela de alguma coisa para dar atenção para outra coisa. E a gente diz que a melhor maneira de estimular todo o desenvolvimento infantil é brincando, tá? As crianças, quando vêm para a terapia de fono, para a questão de atraso de fala ou questão de trocas, a gente vai trabalhar com ela totalmente através do brincar. Claro que eu estudei a faculdade inteira sobre como brincar com a criança, não é o mesmo brincar de casa. Mas em casa, a melhor maneira que vocês têm para estimular a criança é sentar com ela no chão e brincar, tá? Vou passar agora mais umas dicas específicas, tá? Ao conversar com a criança, tentem sentar na mesma altura que ela. Fiquem olho a olho, quando vocês forem brincar, principalmente, tá? Não brinca você de pé e ela sentada no chão. Não, senta no chão para ela perceber que vocês estão na mesma altura e que ela pode se espelhar em vocês para brincar, tá? Evitem usar as palavras no diminutivo. Isso é bom desde criança, desde bebezinho, tá? Quando é bebê, a gente gosta de falar de forma mais infantilizada, colocar as palavras no diminutivo. E o que acontece é que depois a gente acostuma. Aí acostuma e a criança tá grande e a gente ainda tá tratando ela como um bebê, tá? Então, evitem a casinha, o cachorrinho, o copinho. Depois a criança vai aprender a falar e ela vai pedir o inho para vocês. E vocês não vão saber se ela tá querendo pedir o cachorrinho ou o copinho, tá? Então, falem as palavras de maneira correta. Não atender prontamente a criança quando ela vai querer apontar para pedir a água, por exemplo. Você sabe que é água, mas não atenda ela prontamente. Porque se você atender toda vez que ela apontar, ela não vai sentir necessidade de falar. Ela vai simplesmente apontar para a torneira e você vai dar água, tá? Tente conversar com ela. Ah, filha, é água que você quer? Muito bem, a mamãe dá água, tá? Conversem, devolvam para a criança a palavra que ela está querendo mostrar. Ou, por exemplo, quando a criança for um pouco mais grande, que ela já está tentando falar Muito bem, filha. Você quer suco ou você quer água? Deixa sempre o que ela quer por último, tá? Para a questão auditiva. Por que fazer isso? Porque ela vai pensar assim, se eu não falar que eu quero água, a mamãe vai me dar o suco, e não é o suco que eu quero, tá? Então, ela vai começar a elaborar na cabeça dela que ela precisa falar para a mamãe dar o que ela quer, tá? Pronunciar corretamente as palavras, usando uma boa articulação e uma boa entonação. Essa boa entonação que eu falo não é também a super entonação, tá? De ficar gritando, de ficar fazendo loucuras. Não. Quando você for contar uma história, quando a Chapeuzinho Vermelho fala, muda de entonação, muda de voz e articula bem as palavras para ela entender que ela precisa mexer a boca também bastante para falar. Nós utilizamos os mesmos órgãos para comer e para falar, tá? Que é boca, língua, bochecha, palato mole, palato duro. Então, incentive a criança a usar o canudinho para sucção, para soprar, brinca de soprar no canudo, tem vários tipos de canudo. Esse é um canudo de pirulito, por exemplo, esse já é um canudo mais grosso, ó, de milkshake. Então, vão trazendo essas coisas para o meio da criança, tá? Soprar, brincar de soprar a vela,
tem algumas plantinhas que tu sopra e ela voa, pode brincar disso também. E mastigar alimentos mais consistentes. Não bater sempre as coisas no liquidificador para as crianças, tá? Depois que elas começam a mastigar com alimentos mais sólidos, 1 ano e meio, 2, tentem começar a dar pedacinhos maiores. Claro que você não vai dar um pedaço enorme de carne, tá? Mas tenta dar um pedaço para que ela fique mastigando. Ela precisa exercitar a mastigação para a musculatura ter uma tonicidade boa para ela falar. A academia da criança para fala é isso, tá? Sopro, sucção, mastigação. Ela vai precisar mastigar para a bochecha ficar bem durinha, para ela não ficar mole, flácida, para ela conseguir emitir alguns sons. Cantar músicas para as crianças também é muito bom, porque trabalha com questão rítmica, que é o ritmo, tá? E com questão de consciência fonológica, que são as rimas. O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, tá? Então, rima. Por que a maioria das músicas rima? É por causa disso, para a criança ir entendendo essa questão de rimas, que vai ajudar lá depois na fase da alfabetização, na leitura e na escrita, tá? Então, brinquem com ela, canta. A mamãe canta um pedaço e você completa. O sapo não lava o... E deixa ela completar, tá? Quando ela já está começando a fazer os primeiros sons. E vai mostrando para ela também as partes do corpo na música mesmo, tá? Contar histórias para a criança, explorar a mesma história várias vezes. A criança não precisa de uma história diferente por dia. Hoje você vai contar o que a história diz de forma escrita, tá? Amanhã você vai mostrar para ela o que tem nas imagens. No dia seguinte, você vai brincar com os sons. Olha aqui a vaca. Como faz a vaca? A vaca faz mu. Olha aqui o boi. O boi tá comendo, ó. Como faz o boi? O boi para comer faz, ó. Vai fazendo isso com ela, tá? Isso vai gerar criatividade na criança, que a história pode ser recontada de várias formas. Devolver sempre as palavras ditas para a criança de maneira correta, tá? Por exemplo, ela falou no nudo. Ó, filha, esse é o canudo. É o canudo que você quer? E devolver também sempre com uma frase de volta para ela, tá? Cuidar com a escolha dos desenhos animados, evitar desenhos em inglês. Ah, mas eu li na internet que é interessante para a criança ser bilíngue ela assistir coisas em inglês. Muito bem, é interessante, mas para uma criança que tem atraso na fala, que está lá nos 2 anos e não fala, não é interessante ela escutar e aprender inglês. Tem muitas crianças que chegam para mim que não sabem falar água, mas elas falam yellow, tá? Porque a criança aprendeu de tanto ouvir desenhos em inglês, aprendeu em inglês e não sabe o que é o yellow no português, ou não sabe falar o amarelo no português, tá? Então, cuidar com isso. E também com desenhos animados em que os personagens fazem uso de pouca fala. Um exemplo que eu gosto de trazer é da Marcha e do Urso. É um desenho muito legal, também gosto de assistir e uso em algumas terapias, mas tentar evitar, porque a Marcha e o Urso mais resmungam do que falam, tá? Eles mais têm ações do que falam. Então, tentar trazer desenhos em que os personagens falem bastante para que a criança possa se espelhar, tá? Uma dica importante é um canal do YouTube, Nossa Vida com Alice. Tem alguns desenhos animados e ela ensina a falar algumas palavras e é importante porque ela mostra o articulema, que é a boca dela cantando e falando. É bem legal, deem uma olhada lá no YouTube. Incentivar a criança a ser sempre mais independentes nas atividades diárias e pegar as coisas dela sozinha, se alimentar sozinha, tentar se vestir sozinha, tá? Tomar banho sozinha, isso é bem importante para a questão da maturidade. Ela vai se sentindo que ela é capaz de fazer as coisas, tá? Você vai ensinando e ela entende que é capaz, e isso ajuda muito para o desenvolvimento dela.
Depois, lá na fase da alfabetização, por exemplo, ela vai entender que ela precisa aprender e que ela é capaz. Assim como ela aprendeu a se vestir sozinha, ela pode aprender a fazer outras coisas também. Demonstre também sempre que você ficou contente com qualquer tentativa de fala da criança, mesmo que a palavra não esteja certa, tá? Lá desde 1 ano, 2 anos, a criança está tentando falar, uau, muito bem, que legal, batam palmas, fiquem felizes, tá? Isso é um incentivo, é um reforço positivo para a criança. Muito bem, pessoal, falei um pouco rápido, né? Mas acho que consegui passar bastante coisa para vocês, espero pelo menos, tá? Vocês querem tirar alguma dúvida, alguma coisa? Eu estou à disposição.